O seu nome, meus irmãos, significa o Senhor é o meu juiz. E quando a gente entende essa verdade de que Deus é o nosso juiz, a gente descansa. Porque se eu sei que tem alguém que luta pela minha causa, eu sei que tem alguém que é justo e que no fim das contas vai me recompensar justamente por tudo que eu fiz, eu consigo levar a minha vida de um jeito melhor. Quando Daniel chegou na Babilônia, ele teve o seu nome mudado lá para Beltesazar, que significa príncipe de Baal. Só que os homens, eles conseguiram mudar o nome de Daniel para Beltesazar, porque homens mudam nomes, mas eles não conseguiram mudar Daniel, porque o homem, só quem muda é Deus. A gente fica sabendo que Daniel, quando aparece assim na Bíblia, ele era um jovem, tinha em torno de 16 anos de idade, era rico, era bonito e era inteligente, e foi levado para a Babilônia, então com 16 anos de idade, lá no ano 605 a.C. Não sabe se Daniel constituiu família, porque a Bíblia não fala sobre isso. É bem provável, inclusive, que não, porque as pessoas que eram levadas para trabalhar no palácio, elas eram feitas eunucas, né? E eunuco, a gente sabe, significa castrado. Os profetas bíblicos, nenhum exerceu um ministério tão longo quanto Daniel. Foram mais de 70 anos, gente. Daniel foi alguém que procurou ser útil tanto nas coisas de Deus, no reino de Deus, quanto também no reino terreno, já que ele trabalhou inclusive no palácio e contribuiu com as suas aptidões, com as suas habilidades para esse reino. E é muito importante que eu e você tenhamos a preocupação, o cuidado de sermos úteis no reino de Deus, mas é muito importante também a gente ser útil na nossa sociedade, contribuir com aquilo que a gente sabe fazer, com aquilo que a gente pode fazer, com aquilo que a gente gosta de fazer. Em Daniel, é o único livro do Antigo Testamento que fala o nome de anjos. E mais, ele tem um privilégio incrível, que em determinada visão ele está diante de um rio, e aí numa margem de um rio tem Miguel, na margem oposta do rio tem Gabriel, em cima voando sobre o rio tem Jesus, e os três conversam com ele ao mesmo tempo. Ele tinha um dom de interpretar sonhos e visões. Além de interpretar o sonho, ele dizia o que é que a pessoa sonhou, e ele podia se gabar, ele podia tirar onda, né? Ele podia chegar assim, ó, eu sou o único que sei o que você pensou durante a noite e sei o único que sei interpretar o que você pensou. Mas Daniel nunca deixou isso subir para a cabeça. Daniel, todas as vezes que tinha oportunidade de interpretar um sonho, ele falava, não sou eu que tenho essa capacidade, quem está fazendo isso por mim é Deus, e Ele está fazendo isso para ajudar você. Decidi caracterizá-lo como assim, o profeta apocalíptico, porque existe muita informação lá do livro do Apocalipse que tem a sua base, que tem a sua primeira apresentação aqui no livro de Daniel. É Daniel quem nos fala, primeira vez na Bíblia, sobre o anticristo. É Daniel quem nos fala da grande tribulação. É ele quem nos fala da segunda vinda de Jesus, da ressurreição e também do juízo final. Ele morreu com cerca de 90 anos de idade. E a primeira parte, então, a primeira metade dos capítulos de 1 a 6, a gente vê a história e a vida de Daniel. E a vida de Daniel nos impressiona, irmãos, porque era de uma integridade única. Ele é o único personagem bíblico, exceto Jesus, logicamente, de quem a Bíblia não mostra nenhum erro. E sabe o que mais? Lembra daquele primeiro episódio de Daniel no capítulo 1, quando ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei? Ele tinha 16 anos de idade, era jovem. Lembra daquele episódio do capítulo 6, quando ele foi jogado na cova dos leões? Ele tinha 84 anos de idade. O cara com 16 anos é fiel a Deus. O cara com 84 anos é fiel ao mesmo Deus. Uma vida reta, uma vida íntegra. E a parte final, a segunda metade, né, dos capítulos de 7 a 12, nós encontramos as profecias e as visões de Daniel. Algumas dessas profecias foram para alguns anos à frente dele, dos próximos reinos que viriam, e outras profecias, como já dissemos, têm a ver com coisas que ainda nem aconteceram. É a importância da gente ser diferente e da gente fazer diferença. E aqui eu me refiro ao episódio do capítulo 1 e me refiro ao episódio do capítulo 3 do livro de Daniel. No capítulo 1 é quando Daniel e os seus amigos, os seus 3 amigos, eles decidem não comer daquela mesma comida que todo mundo estava comendo, né, dos manjares do rei. Por quê? Porque muito provavelmente ali havia comida impura, e os judeus seguiam um rigor muito grande assim nos alimentos puros e impuros, obedecendo Levítico capítulo 11, ou também possivelmente porque muitos daqueles alimentos eram oferecidos, sacrificados aos deuses pagãos, e eles não queriam ter parte naquilo. E lá no capítulo 3, né, o rei Nabucodonosor constrói uma grande estátua e ordena: todo mundo tem que se ajoelhar diante dessa estátua. Todo mundo se ajoelhou, todo mundo se prostrou, e os 3 em pezão lá no meio. Rapaz, mas o rei mandou, é decreto.
O rei mandou se ajoelhar diante da estátua que ele construiu. Não, mas não vou, não quero. Então, se você jogado na fornalha, não tem problema, mas eu não vou. Diferença. Eu quero ser diferente, eu quero fazer diferença. A gente tem vivido um tempo assim, onde o cristão, ele se esqueceu disso. Se o cristão não for diferente, se o cristão não fizer diferença, não está sendo cristão de verdade. A importância da gente ter bons amigos. Daniel, quando decidiu não se contaminar com os manjares do rei, ele não estava sozinho. Ele tinha gente que pegou com ele, seus 3 amigos. Quando lá no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho e fala assim, eu quero que vocês adivinhem o que eu sonhei. E o pessoal, é impossível. Então Nabucodonosor, então todo mundo vai morrer. Eu vou matar todos os magos, né, todos os sábios do reino. E Daniel ia entrar na conta. Aí quando ele soube que isso aconteceria, porque ninguém tinha interpretado o sonho, sabe o que Daniel fez? Correu na casa de Sadraque, Mesaque e Abednego e falou o seguinte: vamos orar? Se unam a mim em oração, para que a gente solucione esse problema. A importância de amigos. Você tem amigos? Bons? Poucos, né? Outra coisa que Daniel ensina para nós: Deus não nos livra do, mas nos livra no problema. Aqui uma referência aos capítulos 3 e 6, em que no capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, os 3 amigos de Daniel, eles são jogados dentro da fornalha. Só que lá dentro da fornalha, quando Nabucodonosor olhou, ele falou assim: eu joguei 3 homens aqui dentro. Aí ele deu uma olhadinha, 1, 2, 3, 4. Deus não livrou aqueles homens daquela fornalha, mas livrou aqueles homens lá dentro da fornalha. A gente olha para Daniel, teve a situação lá de ser jogado na cova dos leões, e Deus não o livrou. O decreto é esse: você vai ser jogado na cova, tal, caiu mesmo, foi dentro da cova mesmo. Mas quando Daniel está lá dentro da cova, no outro dia, ele sobrevive, né, aquela noite inteira na cova. Aí o rei chega e Daniel fala assim: o anjo do Senhor esteve aqui e fechou a boca dos leões. Daqui é preciso tomar muito cuidado com o orgulho. E aqui é uma referência lá no capítulo 4, quando o rei Nabucodonosor ficou maluco, ficou doido. Ele achou que ele era o máximo. Um dia ele foi no terraço, olhou assim até onde os olhos dele podiam alcançar e falou assim: tudo isso aqui é meu. Eu sou muito inteligente, eu sou muito rico, eu sou muito forte, eu sou muito poderoso, tudo isso aqui fui eu que conquistei. E aí deu: rapaz, cuidado, hein, pá. Aí ele ficou igual um animal, perdeu a razão, ficou andando engatinhando, ficou jogado no orvalho, comendo capim, durante 7 tempos, talvez 7 anos. Porque Deus não gosta de gente orgulhosa. Porque a Bíblia diz que Deus resiste a quem é soberbo e Deus humilha a quem se exalta. Outra coisa, o poder da fé. Capítulo 6 de Daniel, capítulo 3 também. Lá em Hebreus 11, aquele texto lindo da galeria dos heróis da fé, é dito: pessoas pela fé fizeram isso, pessoas pela fé fizeram aquilo. E lá nos versículos 33 e 34 diz assim: pela fé fecharam a boca de leões, e pela fé extinguiram o poder do fogo. Essas histórias Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram para contar. E eu quero perguntar: que histórias que você tem para contar a partir de experiências que você teve com Deus por causa da sua fé? Outra coisa, Daniel capítulo 6 ensina para a gente que é preciso dar valor à oração. Antes de enfrentar uma grande situação, antes de tomar uma grande decisão, Daniel orava. Daniel ia para casa, ia para o terraço, abria a janela, se ajoelhava e orava. 1, 2, 3 vezes, todo dia. Eu fico pensando, irmãos, Daniel não deixou de orar mesmo quando era proibido. Eu e você não oramos mesmo sendo obrigatório. E às vezes a gente não experimenta experiências assim maravilhosas com Deus de libertação da cova de leões. Por quê? Porque a gente não ora como Daniel orava, que fala que a oração é uma batalha. A Bíblia diz que Daniel começou orando, e quando Daniel começou a orar, a resposta veio. Deus falou: quando você começou a orar, eu mandei a resposta do céu. Só que a resposta levou 3 semanas para chegar. Por quê? Porque o diabo atrapalhou. Oração é batalha. Quando eu e você oramos, coisas acontecem no mundo espiritual. Mas eu não estou dizendo isso aqui para você ficar com medo de orar, não. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo isso para que eu e você desenvolvamos uma oração mais forte.
com mais fé, com mais autoridade, com mais consciência. E a última coisa que eu destaco de Daniel é que haverá ressurreição. E Daniel é o único livro do Antigo Testamento que fala abertamente sobre ressurreição de todos e para uma recompensa depois. Haverá ressurreição dos bons e dos maus, dos salvos e dos perdidos. Jesus foi visto por Daniel e foi apresentado pela primeira vez na Bíblia como Filho do Homem. Jesus está presente em Daniel no quarto homem da fornalha, né? Jesus, numa pré-encarnação, esteve dentro da fornalha ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o que eu quero destacar mesmo da presença de Jesus no livro de Daniel é no sonho que Nabucodonosor tem, lá no capítulo 2. Ele sonha com uma estátua muito grande, que a cabeça de ouro é o seu reino, é a Babilônia. Mas ela vai passar, porque você vai descendo aqui, né? Passou a cabeça, chega peito e braço de prata. E aqui é o império da Média e da Pérsia, que vem logo depois da Babilônia. Depois disso, que vem a cintura e a coxa de bronze, é o Império Grego, com Alexandre o Grande e tal, o Império da Grécia. Depois disso, as pernas de ferro é o Império Romano. E depois disso, os pés de ferro e de barro é algo que ainda vai acontecer, porque nos dedos dos pés nós temos 10, e Apocalipse fala que lá no final surgirá uma besta que tem 10 chifres, né? São 10 reinos, os 10 dedos dos pés dessa profecia de Daniel. Só que do nada vem uma pedra, lá do alto da montanha, que é cortada não por mão humana. Ela rola, cai em cima dessa estátua, esmaga ela, e a pedra fica. E aí, de maneira linda, impressionante, Daniel revela Jesus. Mas quando ele voltar, ele vai estabelecer o seu reino. Ele vai esmagar, tornar pó, esmigalhar todos os outros reinos. E ele mesmo vai estabelecer o seu próprio reino, cuja dominação é eterna e cuja abrangência é mundial. Ele vai estabelecer isso. Então Jesus é essa pedra, Jesus é esse Deus, Jesus é esse rei